Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos dar uma olhada nos destaques de hoje, terça-feira, na economia. Comissão especial está analisando o cronograma para a reforma da Previdência, já se definiu o que é que deve acontecer daqui para frente. A gente vai saber os detalhes sobre esses trabalhos de hoje. A Conab divulgou os dados da produção de etanol de milho pela primeira vez. Divulgou também os dados sobre a produção de etanol de um modo geral. A gente teve um crescimento na produção de açúcar e uma pequena queda na produção de álcool. O endividamento das famílias tem uma nova alta, é a quarta alta seguida. E o Ministério Público Federal fez uma nova denúncia contra Wesley Batista, dizendo que ele usou informações privilegiadas para lucrar no mercado. Aqui nos estúdios, uma entrevista sobre as fintechs e as possibilidades de crédito para as micro e pequenas empresas. O Cenário Econômico está no ar. A gente começa indo a Brasília falar sobre a tramitação da reforma da Previdência na comissão especial. Hoje foi acertado o cronograma da reforma, os trabalhos foram definidos e a expectativa é de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, amanhã esteja na comissão para conversar, para esclarecer pontos da reforma. Mas quem traz os detalhes para a gente é Mariana Jungmann. Mariana, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite. Olha, o dia que hoje começou com uma reunião do presidente da comissão especial, o deputado Marcelo Ramos, com os líderes de oposição para tentar pacificar aí os debates que vão acontecer daqui para frente, que vão ser os debates de mérito sobre a reforma da Previdência. E funcionou, viu? A reunião de agora à tarde transcorreu com mais tranquilidade. Os deputados aprovaram o plano de trabalho que foi proposto, que prevê que a gente vai ter audiências públicas até o fim desse mês, cerca de 10 audiências públicas, para discutir cada tema específico da proposta. Então, vai ter audiência para discutir a aposentadoria das mulheres, para discutir as aposentadorias especiais de policiais e professores, o regime próprio, enfim. Cada uma vai discutir um tema da Previdência e a primeira delas, como você disse, vai ser com o ministro Paulo Guedes, já amanhã, que vem trazer os números da Previdência para os deputados. Aí, além dessas audiências que já vão acontecer até o fim do mês, os deputados aprovaram hoje também, aqui à tarde, os requerimentos para definir quem são as pessoas, os convidados que vão vir fazer esses debates. Foram 125 requerimentos votados aqui hoje à tarde. Bom, aí até o fim do mês, então, a gente vai ter essas audiências públicas e depois, até a primeira quinzena de junho, o relator deve apresentar aí o parecer dele. Ele falou agora há pouco, aqui na saída da reunião, disse que é preciso não perder de vista que a Previdência Social precisa ter um orçamento para que ela possa garantir os direitos que estiverem previstos na lei. Então, voltou a repetir aquela ideia de que o parecer final não deve se afastar da economia de R$1 trilhão que está prevista pelo governo com a reforma da Previdência. Se tudo correr conforme está planejado, Vanessa, vai ser cumprido aquele cronograma que a gente sempre vem falando aqui, de que a reforma deve estar pronta para ser votada no plenário da Câmara até julho, ficando aí, encerrando o primeiro semestre com a votação aqui na Câmara para poder seguir para o Senado Federal. Vanessa. Obrigada, Mariana. Essa é a expectativa do governo, né? O governo conta com isso, aprovando uma reforma o menos desidratada possível. O que o governo acha é que a partir do segundo semestre a economia, então, volta a retomar o fôlego, volta a crescer. E, claro, a reforma da Previdência, as negociações em Brasília, a tramitação na comissão especial influenciaram nos resultados do mercado financeiro de hoje aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada como fechou o índice Ibovespa? Queda de 0,65% aos 94.388 pontos. O que aconteceu? No início do dia, a Bolsa ainda estava muito influenciada por aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Houve uma confirmação de que aquelas tarifas de importação da China, de fato, vão ser elevadas, mas, apesar disso,
o vice-premier da China confirmou que vai aos Estados Unidos na quinta-feira, vai fazer uma visita. Então, o mercado, ao longo do dia, foi ficando um pouquinho menos desanimado, já que há essa perspectiva de negociação na quinta-feira. E aí, também, de olho lá em Brasília, nas negociações, na tramitação da reforma da Previdência, também houve aí uma diminuição do pessimismo, diríamos assim. Por isso, o Bovespa fechou um pouquinho mais próximo aqui dos 95 pontos, que foi a máxima do dia, conseguiu se manter aos 94 mil pontos, como eu disse, diminuindo esse pessimismo ao longo do dia. As ações: Petrobras, queda de 1,57%, Vale, alta de 0,08%, Banco do Brasil, alta de 0,24%, Bradesco, em queda de 0,63% e Itaú, também em queda de 1,12%. Sempre lembrando, a gente fala aqui dessas ações que são os pesos pesados que compõem o índice Ibovespa da B3. Dólar comercial com isso também, reagindo à questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, fechou em alta de 0,29% aos R$ 13,96, com máxima de R$ 3,99 no dia e mínima de R$ 3,96. Aqui foi o que ao longo do dia se comentou, né, que o dólar chegou a encostar nos R$ 4,00, 3,99, muito perto dos 4, mas acabou fechando aí a R$ 3,96. E mais uma vez, o que os analistas dizem, que eles acreditam é que a aprovação da reforma da Previdência e também, se houver um entendimento entre China e Estados Unidos, essa cotação deve ceder um pouco, não nos níveis ideais, mas pelo menos em níveis mais aceitáveis, razoáveis. A gente vai agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo conversar com a repórter Priscila Cash, porque o Ministério Público Federal aqui de São Paulo denunciou Wesley Batista mais uma vez. A Priscila tem os detalhes. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. O empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JF, foi denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público Federal por uso de informação privilegiada para operações financeiras. Na denúncia protocolada hoje, o MPF afirma que Wesley ganhou quase 70 milhões de reais em maio de 2017, quando comandou operações cambiais da empresa. Na época, ele e o irmão Wesley Batista negociavam um acordo de delação premiada com o próprio Ministério Público Federal. Quando a delação foi homologada e divulgada, o dólar teve uma alta expressiva. Ou seja, o MPF diz que Wesley sabia que essa alta da moeda americana aconteceria com as delações e por isso fez as compras de dólar anteriormente. Em nota, a defesa de Wesley Batista afirma que a denúncia de hoje é idêntica à que foi apresentada em 2017 e que é incompreensível uma mesma pessoa ser denunciada duas vezes pelo mesmo ato. Os advogados afirmam ainda que o empresário não poderia saber quando as delações seriam homologadas e que as movimentações financeiras comandadas por Wesley são comuns no dia a dia das empresas. Vanessa. Obrigada, Priscila. A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes, divulgou hoje os dados sobre produção e comercialização de veículos no mês de abril. A produção de veículos no mês de abril ficou em mais de 267 mil unidades. E aí, em relação a março, houve um crescimento de 11,1%. Na comparação anual, abril de 2019 com abril de 2018, também alta de 0,5%. E no acumulado, na comparação no acumulado de 2019 com o acumulado de 2018, houve uma queda de 0,1%. A Anfávia divulgou também os resultados de vendas de veículos para abril. 231.900 unidades no mês de abril foram vendidas. Na comparação com março, é uma alta de 10,9%. Na comparação entre abril de 2019 e abril de 2018, comparação anual, portanto, alta de 6,7%. E no acumulado de 2019, em comparação a 2018, então janeiro, fevereiro, março e abril, uma alta de 10,1%. A Anfávia analisou especialmente esses dados de vendas para dizer que isso aqui sinaliza uma recuperação do mercado interno e a expectativa é fechar 2019, então, com dados bastante positivos, com um crescimento importante no que se refere ao mercado interno. Sinaliza aqui uma recuperação nas vendas após 2 anos de queda, segundo a Anfávia. Dados também de exportações, e aí a gente está sentindo ainda a falta da nossa grande parceira comercial na compra de carros, que é a Argentina, por isso esses resultados. Então, em abril,
Em relação a março, queda de 10,5%, na comparação anual, queda de 52,3% e acumulado, uma queda de 45%. Foram vendidas praticamente 40 mil unidades para o exterior e esses dados aqui que costumavam puxar os resultados da produção nacional e também das vendas acabaram impactando muito, por isso essa tentativa de venda aqui no mercado interno. A Anfávia divulgou também uma comparação, justamente por conta dessa questão de termos perdido o nosso grande parceiro comercial. A indústria automobilística aqui no Brasil está procurando formas de crescer, de encontrar vendedores. Então, foi feita uma pesquisa pela PwC Brasil, encomendada pela Anfávia, analisando a competitividade Brasil e México. Por que esses dois países? Porque eles têm uma série de questões similares. Então, daí a gente consegue entender os gargalos, os entraves da nossa indústria. No que se refere à produção de veículos, no México, ela fica 18 pontos percentuais mais barata do que aqui no Brasil. Isso por conta dos materiais empregados e também da logística de produção. No que se refere a impostos, com a carga tributária brasileira, os nossos veículos ficam 44% mais caros. Um outro dado que foi analisado no que se refere às exportações. A produção do México é 88% focada nas exportações e a do Brasil apenas 22%. Essa movimentação comercial, portanto, em 2017 rendeu ao México 143 bilhões de dólares, enquanto o Brasil movimentou no mesmo ano apenas 26 bilhões de dólares, com economias relativamente similares e condições de produção também, por isso a comparação. Impostos. Carga tributária no México, 16% na produção de veículos. Aqui no Brasil, varia de 37% a 44%. Importações no México. Se o Brasil importasse um veículo do México hoje, esse veículo chegaria aqui com um preço mais barato em 12 pontos percentuais. Então, se a gente importasse um veículo do México, apesar de haver incidência de imposto de importação, apesar de tudo isso, esse veículo ainda seria bastante mais barato. O que são os entraves apontados pela Anfávia aqui? Burocracia, limitações logísticas e custos operacionais são os principais fatores que, segundo a Anfávia, encarecem o nosso veículo. A gente vai agora... vou falar mesmo sobre a produção de etanol divulgada hoje pela Conab. Primeira vez que a Conab divulga a produção de etanol, números relativos ao milho. O milho representa 1,4 bilhão de litros de etanol que a gente produz aqui no Brasil. Essa é a quantidade que o milho responde hoje em dia. Estado líder na produção é Mato Grosso, Goiás e Paraná. E a Conab faz um destaque aqui, dizendo que nós já somos produtores de milho, já nos destacamos nesse sentido. Então, que seria interessante a gente produzir etanol de fato do milho e não só da cana-de-açúcar. No que se refere à produção de etanol, a cana-de-açúcar vai ter a expectativa para 2019 e 2020 é de uma safra 0,7% menor do que a de 2018 e vai equivaler a 616 milhões de toneladas. Essa é a expectativa, a estimativa da Conab. Por que esse resultado menor? Porque houve uma queda da área plantada. Tem resultado também em relação à produção de açúcar. Houve um aumento de 17,4%, o que equivale a mais de 34 milhões de toneladas. A expectativa da Conab é que esse crescimento agora entre no equilíbrio, porque no mercado internacional a Índia já produz muito açúcar, por exemplo, com preço competitivo. Então a tendência é de que os produtores enviem, remetam a cana-de-açúcar mais para o etanol do que para o açúcar em si. No que se refere à produção total de etanol, a expectativa para a safra 2019 e 2020 é de uma queda de 4,2%, com 31 bilhões de litros produzidos. Agora sim, eu vou ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque o endividamento das famílias subiu e subiu pela quarta vez, né, Maurício? Boa noite. Olá, Vanessa, boa noite. Foi isso mesmo, a situação financeira das famílias não anda boa. Foi o que mostrou uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Em abril, 62,7% das famílias brasileiras estavam endividadas, o que representou um aumento de 0,3 ponto percentual em relação a março e 2,5 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. O percentual de famílias com contas atrasadas também aumentou em abril, passando de 23,4% para 23,9%. Outro item que subiu foi o número de famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas em atraso, passando de 9,4% no mês de março para 9,5% em abril.
O cartão de crédito foi apontado em primeiro lugar como o principal tipo de dívida por 77,6% das famílias brasileiras, o que é preocupante devido aos juros elevados dos cartões. Para evitar uma dívida, a melhor recomendação é mesmo a cautela na hora de comprar. O consumidor precisa analisar se aquelas parcelas oferecidas pelas lojas vão caber realmente no orçamento. Vanessa. Obrigada, Maurício. As parcelas são sempre um problema, né? Ou a pessoa faz a conta ali e acaba gastando mais do que precisava mesmo, ou simplesmente esquece que fez as parcelas no cartão de crédito e depois se surpreende quando vem a fatura. Bom, no próximo bloco a gente vai bater um papo aqui sobre as fintechs e as possibilidades que elas representam de crédito para o micro e pequeno empresário. É daqui a pouquinho. Estamos de volta no Cenário Econômico para um bate-papo sobre as possibilidades de crédito para micro e pequenas empresas a partir das fintechs, aquelas startups, tudo pela internet. Quem conversa com a gente é o sócio fundador da Bis Capital, Francisco Ferreira. Francisco, obrigada por sua presença aqui, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, explica para a gente, dá para tomar crédito, micro e pequeno empresário, na internet de uma maneira mais simples? De uma maneira bem mais simples, né? O que a gente hoje procura fazer é justamente facilitar o acesso ao crédito para esse micro e pequeno empresário que hoje como a gente fala, mal atendido, né? Ou tem dificuldade de conseguir eventualmente crédito pelos canais tradicionais. E o que a gente tenta oferecer é justamente esse meio digital, né? Quer dizer, é tudo contratado pela internet, por um aplicativo? Tudo pela internet, por aplicativo, website. O que a gente sempre fala, né? As agências bancárias funcionam de 10 às 4. De 10 às 4 é onde o pequeno empresário está trabalhando mais, né? Se tem um restaurante que está atendendo ali o almoço. Então, hoje a gente recebe já um número de pedidos muito grande por celular e principalmente fora dos horários, vamos dizer, comerciais, né? Então, o pessoal pede à noite, de final de semana, até de madrugada, e aí ele consegue dar andamento ao pedido dele, enviar a documentação, etc., usando esses canais e sem depender de ir fisicamente a uma agência bancária, por exemplo. E além dessa praticidade, quais são as vantagens? Os juros são mais baixos? Os juros muitas vezes são mais baixos, porque uma outra coisa que a gente faz também, né, além de dar esse acesso e a praticidade, é de também usar outras fontes de dados para avaliar o crédito daquele pequeno empresário, daquele microempresário. Por exemplo? Por exemplo, a gente olha a presença que aquela empresa tem na internet, quantos, por exemplo, número de seguidores, de likes, etc. Então, às vezes, tem empresas que eventualmente não têm um perfil de crédito adequado ou muito bom pela ótica tradicional, vamos dizer, dos bancos e tem, eventualmente, outras características que os nossos modelos de crédito identificam, que são positivas, que tornam aquela pessoa, aquela empresa como um tomador de menor risco e aí eles conseguem taxas menores do que, eventualmente, em bancos e em canais tradicionais. E esse quer dizer, na verdade, vocês olham o potencial da empresa, né? O quanto ela pode crescer, o quanto ela pode render ainda, e não só os dados financeiros e bancários desses micro e pequenos. Exatamente. A gente olha o potencial da empresa, a gente olha os sócios por trás daquela empresa. Então, a avaliação, hoje, só para você ter uma ideia, a gente leva em consideração para criar nossos modelos de crédito mais de 1.000 variáveis diferentes de cada empresa. A gente consulta mais de 600 fontes de dados diferentes a respeito de empresas no Brasil. Então, muitas vezes, empresas que, vamos dizer, são incompreendidas, né, pelo sistema financeiro tradicional, conseguem pegar taxas bem atraentes com a gente. Quanto chegariam essas taxas? Então, hoje a nossa taxa, a menor taxa que a gente consegue fazer operações é de R$ 1,99 ao mês. Lembrando que, né, a gente oferece crédito sem garantia, né, então não existe nenhum tipo de garantia. Né, o cliente não precisa dar apartamento em garantia, carro, nada disso. Então, o tomador não dá nada em garantia. Não dá nada em garantia. Então, que a gente considera que hoje é uma taxa bem atraente para um cliente que está chegando pela primeira vez e a gente oferece prazos de até 24 meses para pagamento. Então, a gente considera que também, aí dependendo do tipo de uso do dinheiro, né, do cliente, é um prazo também bem interessante, né, dá tempo ali para o cliente poder pagar e pagar parcelas que não comprometem ali o orçamento mensal de cada empresa. E, em média, qual o valor desses empréstimos que vocês têm percebido? Quanto que esse micro e pequeno empresário está usando para investir ou para tocar o negócio? Então, a gente atende um público bem diverso, né? Desde realmente do microempresário, né? Então a gente faz empréstimos a partir de R$5.000, até 150 mil, que já são empresas mais bem estabelecidas, que já têm alguns funcionários, tipicamente,
né, 5, 10 anos de vida. Então, essa é mais ou menos a faixa que a gente atua. Hoje, na média nossa, a gente faz operações de R$30 mil, esse é mais ou menos o valor predominante, mas a gente tenta entender os clientes com perfis muito diferentes, né? Então, para esses empréstimos abaixo de R$15 mil, né, o que a gente chama de tickets pequenos, né? Em geral, a gente está pegando aquele empreendedor individual, uma empresa que ainda está bem incipiente, e eu acho que essa é a coisa bacana do empreendedorismo, né? Que você vê, às vezes, pessoas estão começando ali e usam, às vezes, um empréstimo de R$5 mil para começar ou dar um primeiro impulso no negócio e conseguem seguir adiante. Assim como você tem empresas que estão, às vezes, tomando ali 100, 150 mil reais. Empresas maiores, já consolidadas, né? Um outro perfil. Exatamente, já com planos um pouco mais ambiciosos aí, né? Então... E, de todo modo, esses tomadores são tomadores que têm dificuldade no mercado tradicional, quer dizer, nos bancos? Tem. Só para você ter uma ideia, 50% das empresas que tomam crédito com a gente não têm linhas de capital de giro anteriormente à BIS Capital, né? Então, e uma coisa que a gente acredita muito na nossa, assim, até como missão da empresa, é realmente apoiar o empreendedor, né? Nós também somos empreendedores, né? Os fundadores da empresa, e né, nosso time todo é um time de empreendedores, e a gente acredita bastante em tornar a vida do empreendedor mais fácil, né? Todo mundo fala que é tão difícil empreender no Brasil, se a gente conseguir, né, de alguma forma ajudar, principalmente pelo viés do crédito, e facilitar esse acesso, acho que a gente vai estar